Olá, tudo bem, pessoal? Muito boa noite para quem está vendo esse vídeo à noite, quem está ao vivo conosco no Instagram ou para quem vai acessar o canal no YouTube. Não se esqueça, o canal é Aldoir Santos, você ativa as notificações e recebe o conteúdo lá também pelo canal. Toda terça, toda quinta tem vídeos novos lá no canal no YouTube, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, porque daí você acaba recebendo lá no YouTube a notificação de que tem um canal novo, lá tem um vídeo novo no canal. Então, fique atento também no canal no YouTube. Quinta-feira vai ter um vídeo lá exclusivo no canal no YouTube, então você vai lá também. Bom, aqui hoje nós vamos falar sobre a educação. A professora Cristina da Silva Boeira Fabres, que é a coordenadora regional de educação, vai estar conosco aqui em instantes, já vou chamá-la em seguidinha, para falarmos sobre a questão do retorno às aulas presenciais. O governo do estado retirou algumas restrições para as aulas, para o retorno das aulas no Rio Grande do Sul. E aqui, na região da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, como isto vai funcionar daqui para frente. O modelo híbrido, né? Que modelo é esse? E também vamos falar de como está previsto, quando que vai acabar esse ano letivo, o ano de 2020, que já está marcado na história, ficará certamente marcado também na história da educação. Professora Heloísa Bueno Neri, muito boa noite, muito obrigado pela companhia. Eu não estou localizando aqui a professora Cristina. Se a professora Cristina já estiver aqui ao vivo conosco, pode chamá-la aqui, porque temos muita gente chegando agora nesse momento. Eu já me perdi aqui para trazê-la ao nosso convívio aqui. Deixa eu ver se eu localizo a professora Cristina. Mas se a professora Cristina estiver aí, já nos chama aqui para que a gente possa trazê-la conosco aqui para... tá aqui. Não, tá aqui a professora. Vamos chamá-la para que a gente possa já iniciar esse bate-papo. O pessoal já chegou, temos muita gente, muitos professores, certamente, comunidade escolar, toda a região dos campos de cima da serra, a 23ª Coordenadoria Regional de Educação está atenta e mobilizada para sabermos, pais também, os pais, né, para sabermos o que vai ficar daqui pela frente. Bom, já estou chamando aqui, aguardando a professora Cristina Boeira, da Silva Boeira Fabres, que é a Coordenadora Regional de Educação. Eu mandei a professora um convite para a senhora, aí vamos ver se a gente consegue fazer essa conexão. Bom, as aulas foram interrompidas lá no mês de março. Veja bem, né? No finalzinho, 19 e 20 de março, foram interrompidas as aulas lá. É um período bastante já longo, né? Que nós temos aqui sem aulas presenciais, as aulas presenciais. Alguns adotaram algumas estratégias de participarem com as aulas, né, online. Deixa eu ver se eu não consigo trazer a professora Cristina aqui. Ficará gravado, sim, Michele, né? Ficará gravado. Nós vamos... Oi, professora Cristina? A senhora está pelo celular, tudo ok. Deixa eu vou lhe mandar mais um convite aqui. Ficará gravado, sim, né? Ficará gravado esse nosso bate-papo, inclusive também irá para o canal do YouTube também lá, para quem depois quiser assistir lá no YouTube. Deixa eu ver se eu localizo aqui a professora Cristina. Vamos também mandar um novo convite aqui, professora Cristina. Vamos enviar a solicitação. Aguardando a professora Cristina nos dar o ok. Agora sim, né? Vamos lá. Boa noite. Boa noite, professora, como vai? Bem, e você? Tudo bem, estamos aqui nesta luta, né? Com certeza, muito bom falar contigo. Acho que faz uns 2 meses que nós conversamos, quase. Muito bom retornar para um bate-papo que é sempre muito inteligente, Aldoir, e sempre muito agradável conversar contigo. Tu sabes que eu sou tua fã. Eu fico agradecido, muito grato, e fico até sem jeito aqui com esses elogios, professora. Tá? Sim, sim. Bom, muito obrigado. Grato mesmo, professora Cristina, por toda essa sua atenção também, muito obrigado. E
A nossa intenção hoje aqui, essa noite, né, lembrando que ficará no canal também lá no YouTube depois, é esclarecer toda a comunidade escolar deste momento que estamos vivendo. Eu falava antes aqui na introdução que desde o dia 19 de março as coisas no mundo e no Brasil especialmente tomaram um rumo que ninguém mais imaginaria, né, que pudesse tomar. Mas agora nós temos também já um novo quadro. O governo do estado retirou algumas restrições com relação às aulas presenciais nas regiões que estão com bandeira laranja ou amarela, que tem duas semanas consecutivas de bandeira laranja, já tem essas restrições retiradas, que é o caso, inclusive, aqui da região Covid da Serra Gaúcha. Isto permite, inclusive, a realização das aulas presenciais. Professora Cristina, na rede pública estadual de ensino, especialmente na região da 23ª, qual que é a situação? As aulas presenciais vão ser retomadas e quando? Tá. Então, Aldair, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu já queria te dizer, parabenizar pela forma como você entrou, esclarecendo que o governo retirou restrições. E isso é muito importante para que as pessoas não entendam que ele jogou a responsabilidade para os prefeitos. Muito pelo contrário. Ele foi levantando essas restrições de acordo com o andamento, vamos dizer assim, da pandemia. O que é importante ficar claro para quem nos assiste hoje e agradecer quem para ouvir sobre educação neste momento tão difícil. Nós sempre vamos falar em possível retorno, Aldair, em bandeira ou laranja ou amarela. Então, eu vou te dizer que, para mim, eu comecei a contar desta semana. Por quê? Porque a bandeira da educação, Aldair, não é como a bandeira do comércio ou como a bandeira da educação ou da prestação de outros serviços. É aquela bandeira que o governador libera, apresenta na sexta-feira. E na sexta-feira retrasada, nós ainda estávamos em bandeira vermelha. Aí houve aquela cogestão, aquela prova de que aumentaram os números de leitos, cada região apresentou as suas justificativas e ficou em bandeira laranja. Mas para a educação, a bandeira laranja apareceu nesta sexta-feira passada, dia 18. Então, a partir de agora, Aldair, eu vou avaliando sempre se nós vamos permanecendo em bandeira laranja ou, quiçá, venhamos a bandeira amarela. Qualquer bandeira vermelha apresentada na sexta-feira, isso para e eu tenho que começar a contar novamente. Então, se nós permanecermos em bandeira laranja, a previsão de início de retorno das aulas presenciais será dia 13 de outubro, com os alunos do ensino médio. Isto é, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Se isto avançar e der certo, as medidas tomadas forem obedecidas, e eu sempre trago à tona que o secretário Faisal, na última reunião presencial, e primeira depois de 6 meses, que tivemos dia 2 de setembro, quando completamos 1 ano de coordenadores, né, nosso primeiro aniversário, é tão perfeito que a gente tem medo que dê errado, porque tudo é muito pensado. Então, o calendário de retorno das escolas estaduais seria 13 de outubro para o ensino médio, 28 de outubro para o ensino fundamental anos finais e 12 de novembro, Aldair, para o ensino fundamental anos iniciais. Levando em conta aquilo que a gente sempre tem procurado ressaltar. São os pais que vão decidir isso, Aldair. O responsável pelo retorno do seu filho à escola de forma presencial são os pais. E hoje à tarde eu recebi, e vou estar nos próximos dias dividindo com os diretores de escola, o documento, sim, que deverá ser assinado pelos pais, dizendo se eles vão permitir o retorno do seu filho às aulas presenciais ou se eles vão querer que o seu filho termine o ano letivo com as aulas remotas. Isto é,
ou pela plataforma, ou recebendo as aulas através dos Whats, através de forma impressa, ou indo buscar e devolver na escola. Então, isso está pautado. Mas o último sinal, a palavra final, Aldoir, é da saúde. Porque eu tenho que acompanhar essa questão da bandeira vermelha, da bandeira amarela e laranja. Então, eu comecei nesta semana a contar as semanas para o dia 13 de outubro. Mas, professora Cristina, supondo que na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde, quando o governo divulga o mapa provisório, novamente ocorra um indicativo de bandeira vermelha para a região da Serra, volta a estaca zero de novo a contagem. Mesmo que na segunda-feira, depois dos recursos, a bandeira volte a ser laranja, né, ou permaneça laranja, mesmo daí volta de novo a contagem de 2 semanas a partir da segunda-feira seguinte. Exatamente, Aldoir, porque eu não tenho cogestão. Eu tenho a bandeira exata que a saúde libera. Eu não tenho a cogestão. Então, se vamos supor que segunda-feira, da semana que vem, na sexta-feira o governador diz que a bandeira é vermelha, voltei a estaca zero, Aldoir. É isso. Não começará mais no dia 13, como estava inicialmente previsto, daí. Eu tenho duas, deixa eu ver, uma semana que... eu estaria 2 semanas... Não, provavelmente não voltaria dia 13. Eu tenho que fazer este acompanhamento. Importante que serão retomadas as aulas presenciais pelo ensino médio, né? Pelos alunos do ensino médio. Isso. Que até Pois não. Aldoir, só para ressaltar por quê? Porque nós no estado temos um mínimo de turmas de educação infantil. Né? A educação infantil, geralmente, ela é feita pelas escolas particulares e pela rede municipal. Se não me engano, nós temos em torno de 100 turmas de educação infantil em todo o estado, certo? Então, o que nós estamos pensando? O ensino médio tem Enem, se entende que eles sigam de forma mais correta o escalonamento. Então, vamos começar pelo ensino médio, os terceiranistas, né? Mas tudo isso sempre tem que saber. As turmas não voltam de forma integral. Elas voltam escalonadas. Eu tenho que ter a metragem, Aldoir, da sala, dividir pelo número de alunos e dizer que, presencialmente, o aluno na sala tem que ter 1,5 metro de distância do seu colega com máscara. E no refeitório, ele tem que ter, no mínimo, 2 metros de distância. E levando em conta se o pai vai permitir, o pai ou o seu responsável oficial vai permitir ou não. Então, eu tenho conversado com alguns adolescentes, né? A gente conversa com eles. Esses dias eu encontrei num evento, conversei com alguns jovens de 3º ano. E eles mesmo dizem que eles não querem voltar. Porque, prof, não vai ser que nem era antes, eu não vou poder abraçar o colega. E a gente sempre faz uma brincadeira, né, Aldoir? Quando eles vão buscar as atividades ou fazer a entrega ali no Irmão Getúlio, a gente vê a necessidade que o jovem também tem de estar perto, de trocar carinho ou de aglomerar, como eles dizem mesmo. Então, serão experiências, né, Aldoir? É um momento que ninguém sabe o que é certo ou errado, mas é um momento que nós temos que aprender. Eu sempre estava conversando com algumas secretárias municipais, a gente tem que conversar sobre a questão do transporte, todos esses detalhes, e a gente tem uma frase, tem algo que é comum de pensamento a todos. As crianças da educação infantil, muitas vezes nós ficamos preocupados, mas eles são pequenos, vão levar para casa. Mas eles têm uma coisa que é muito singular. O que a professora diz é lei. E ele leva isso para casa, né? Então, eu não posso... as pessoas têm que entender, às vezes quando a gente fala, não estão pensando na saúde das pessoas. Não, nós estamos pensando na saúde. Mas como a gente exerce uma função pública, eu não posso pensar só naquele Aldoir que tem condição de ficar em casa. Como eu gostaria que fosse assim. Eu tenho que pensar naquele
que a melhor refeição que ele tinha, ou às vezes a única refeição que ele tinha, era na escola. Eu tenho que pensar que o número de agressão às crianças e às mulheres também aumentaram. Então eu não posso ser egoísta ao ponto de pensar só naquele. Que bom que tem aquele em casa que não precisa levar o filho. Claro, nós sabemos das dificuldades pedagógicas, nós vamos ter que pensar no ano que vem. Foi criada uma matriz de referência onde as crianças, os adolescentes, estão tendo como objetos de conhecimento aquilo que é mínimo, Aldoir, para uma série. Então, claro que nós vamos ter que ter um contínuo pedagógico. Nós já estamos trabalhando na secretaria. Nós temos 2 grupos de trabalho, 2 GTs que estão divididos para apresentar as propostas ao governo. Que é um grupo que está trabalhando para o retorno às aulas presenciais e um outro grupo que está pensando depois na progressão pedagógica desses alunos. Quer dizer, vamos tentar sanar da melhor forma as falhas pedagógicas que eles têm neste período. Então, é deixar claro que ninguém está aqui a dizer, eu não estou pensando na saúde dos professores, tem tudo isso, tem que substituir professor, tem que substituir funcionário. Mas eu não posso pensar só num nicho. Quando a gente pensa, quando você vai fazer um levantamento hoje de um possível retorno, eu sempre conversei com os diretores de ensino médio, que são os primeiros que estão fazendo esse levantamento, é assim, quem volta, quem não volta e quem não respondeu. Uhum. Mas eu tenho que pensar, e eu não posso pensar, Aldoir, na questão de que, porque eu tenho uma porcentagem menor de que vai voltar, que eu não vou oferecer. Eu tenho que pensar todas essas possibilidades, né? Então, a gente já está em conversação com os municípios, nós conversamos com todos eles, já encaminhamos para a secretaria um primeiro levantamento, né? E aí, depois desse primeiro levantamento, é que nós vamos receber as orientações do secretário de que forma conduzir isso. Já tem alguns municípios, sim, que manifestaram que vão nos dar o transporte, né? Porque o transporte a gente vai continuar com o PEAT, que é aquele plano de convênio que nós temos, né? Não é que o município tenha que pagar para nós vamos continuar pagando. Então, tem alguns que voltam, tem outros que não voltam. Nós entendemos as razões, mas estamos em conversação com tudo, com todos certo. Também. O que nós não gostaríamos, Aldoir, de termos que licitar o transporte, porque o município, neste momento, não vai fornecer. Mas, para isso tudo, é um levantamento de quando nós vamos precisar retornar para o transporte. Então, são todos detalhes, Aldoir, que nós temos que ir aos poucos. Temos conversado com algumas secretárias e a gente também tem a ideia que elas já me disseram assim, se o Estado voltar, consequentemente, o município também terá que voltar. Então, tem que organizar, nós temos que ter um planejamento para isso. E é dessa forma que nós estamos indo, Aldoir. Planejando, né? Certo. Quando a gente... Até porque o ensino médio, os municípios não têm ensino médio nesse primeiro momento, né? Nós aqui na CRED Vacaria, não, Aldoir. Nós temos 13 escolas de ensino médio, 5 em Vacaria, divididas nos municípios. Então, as escolas de ensino médio que os municípios nossos não têm. Né? Quem oferta ou é a rede particular ou é a rede pública estadual. Mas já está ocorrendo esse diálogo, então, com os prefeitos da região para que eles retomem também, né, pelo menos disponibilizem o transporte para aqueles alunos que desejarem voltar às escolas na rede estadual, se o município não voltar, no caso, na rede estadual, na rede municipal. Com muita calma, com muito respeito, Aldoir, sim, estamos conversando com todos os municípios, ouvindo, apresentando as nossas justificativas, né, as nossas razões, e ouvindo-os também. Então, eu vou até neste momento agradecer que as 9 prefeituras, as 9 secretarias com quem conversamos, o diálogo está fluindo muito bem. Algumas mais avançado, outras com maior cautela, mas sempre com um diálogo muito bem tranquilo.
Bom, professora, a senhora falou na questão desse escalonamento das turmas, né, do número de alunos até pela quantidade. Se uma turma que tem 30 alunos, por exemplo, evidentemente que não vai conseguir colocar na sala de aula novamente os 30 alunos, pelo espaço, enfim. Suponho que possa ser a metade, de repente, 15 alunos, né, nesse escalonamento, que ficaria uma semana a turma A, por exemplo, né, o grupo A, e a outra semana o grupo B, e aí depois faria o contrário para as aulas online. Os professores, né, eles teriam esse escalonamento também? Os professores iriam daí a escola, tanto para o grupo A, para o grupo B, atenderiam as duas turmas. Não haveria escalonamento de professores daí? Não, na verdade, o que a gente entende e o que a gente sugere é que aquela aula presencial seja a mesma aula que esteja na plataforma ou que seja impressa, Aldoir. Porque eu vou ter um grupo presencial e um grupo fora. Então, eu não vou poder fazer aulas diferentes ou aumentar a minha carga horária. Eu entendo, estamos todos assoberbados, né? Mudou a nossa rotina, mas eu acredito muito no planejamento. Eu planejo a minha aula da semana. Bom, eu vou ter um grupo na plataforma, ou vou ter um grupo que eu vou mandar impressa, e eu vou ter um grupo presencial. Mas tem que ser, Aldoir, a mesma aula. E os professores também têm que saber que hoje a ideia que nós temos na presencialidade é que os alunos fiquem, Aldoir, no máximo 3 horas na escola. Ah, sim. Porque eu vou ter que ter a limpeza da escola para o turno posterior. Então, aulas menores, com grupos reduzidos, a mesma aula na presencialidade e as outras. Não ficar dando aulas. Eu tenho uma carga horária aquela semana, procurar organizar dessa forma. Eu sempre digo que quando eu estava em sala de aula, eu planejava a minha aula da semana. Claro que tais turmas às vezes podem render mais do que outras, mas eu tinha um planejamento. E eu continuo afirmando que isso vai... Hoje nós estamos partindo por um momento diferente, Aldoir. Nós hoje temos que preparar as nossas aulas. Indiferente se o meu aluno tem acesso à plataforma ou não, a plataforma está tendo a aula registrada. Hoje nós estivemos com uma assessora no município de Bom Jesus e o que aconteceu? Eu fui visitar uma determinada escola e a diretora ela tem um cronograma de todas as aulas que foram passadas, né? Eu vi que teve uma professora ali que falou que ela tem 2 escolas, que ela tem 2 manhãs. Nós vamos ter que ver como é que vão ficar estes horários, sim. Mas não é que ela tenha que dar aula síncrona ou aula assíncrona, né? Quando o aluno tem acesso à plataforma, por exemplo, é interessante que enquanto os outros estão na presencialidade, ele esteja assistindo a aula. Ele não tem que estar em outro horário. O horário de aula dele é de manhã, né? Então as coisas... E a gente vai ter que ver com as escolas a organização como é que vai ficar dentro desse escalonamento. Então isso os professores, por favor, aguardem que nós vamos orientar. Mas isso tudo vai ser feito a partir deste levantamento de quantos irão retornar. Tá? Eu vi a pergunta da professora Simone Fonseca, eu não consigo dar essa resposta nitidamente, porque eu tenho que saber depois, olhar o horário dela e verificar como fica. Então, isso ainda é um planejamento. Mas os alunos, a gente sempre diz que essa questão de estar na plataforma ou estar na presencialidade, a ideia é que todos respeitassem o horário que eles têm aula. Esses dias eu fui no Irmão Getúlio, que é a mais próxima da CRE, não é nada. Sim. E eu fui numa aula. Estava o professor lá dando aula e eu dei um oi para os alunos. Eles estavam uma turma de ensino médio. De 24 alunos, ele tinha 20 alunos na plataforma, no horário de aula. Né? Esse é o certo. Nós temos que começar a criar essa organização. Né? Então,
Não é dar aula em horário. Bom, eu não posso entrar na aula, eu não vou no presencial, mas a minha prof, eu tenho a plataforma, eu vou entrar naquele horário. Eu tenho as minhas atividades lá físicas, vai ser um outro atendimento, mas tudo procurando não aumentar o horário de nenhum professor. Então, isso tudo é um quebra-cabeça que a gente ainda está começando a montar. Uhum. A professora Simone disse que está aguardando e que, na verdade, ela trabalha em 3 escolas. 2 do ensino fundamental, séries finais, e à tarde no irmão Getúlio. Bom, o ensino fundamental um pouco mais adiante ainda vai ter um tempo, né? Mas é uma readaptação de tudo que está acontecendo. Mas uma coisa que eu não entendi, de repente, professor, e é porque eu não estou no meio, não sou nessa discussão, mas de repente pode ser alguma dúvida também. As turmas vão ser divididas, vamos supor que as turmas sejam divididas em 2 grupos, né? Uma semana um grupo vai na escola e um outro fica em casa. Depois, na semana seguinte, isso troca, daí? Talvez isso seja uma das logísticas, exatamente. Essa semana vai o grupo 1, por exemplo. A semana que vem vai o grupo 2. Uhum. Ou, quem sabe, vai o grupo 1 na segunda, o grupo 2 vai na quinta. Tudo isso vai ver pelo número de alunos que vão voltar, pelo número que vai caber em cada sala de aula, levando em conta as medidas, né? Então, é tudo muito. E hoje, como eu te disse, quando agora eu recebi esse documento que a gente vai poder já disponibilizar para as escolas, onde os pais e responsáveis vão dizer e assinar quem vai voltar ou não vai voltar, é que nós vamos começar a pensar neste escalonamento. Se as aulas presenciais retornarem e voltarmos para a bandeira vermelha, as aulas serão suspensas? Sim, né? Sim. Sim. Imediatamente suspende-se. Sim, sim. Mas se for lá no meio, professora, já, por exemplo, já depois de 2 semanas desse modelo aí, e a bandeira vermelha for indicada na sexta, mas na segunda-feira retomar a laranja, daí não terá alteração ou terá? Mas aqui na laranja, Aldoir, é aquela questão da cogestão, que não vale para a educação. Uhum. Então o pessoal tem que ficar muito atento. A bandeira que mexe com a educação é a suposta provisória, a bandeira, né, da sexta-feira. Que fica para mim, até a segunda. é a única. Para nós da educação, ela é a única, né? Sim. Ela não tem nenhum recurso. E uma coisa... Isso é muito importante, é muito relevante que o pessoal fique atento a essa informação. É a bandeira que é divulgada na sexta-feira, aquela que é um mapa provisório, né? Isso mesmo, é essa aí. E a gente ouve muita gente comentando, né? Mas bandeira... Não, eu só vou pensar na bandeira da sexta-feira. Nós só pensamos nesse planejamento, né? E seguir as orientações que foram feitas em conjunto, Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação, e tentar fazer da melhor forma. E eu quero dizer isso, não tenho medo de dizer assim, Aldoir. Eu não posso pensar em não começar a planejar um retorno. Nós vamos terminar 2020 assim, e provavelmente nós vamos ter 2021 inteiro sim. Então não dá para imaginar que essas crianças e esses adolescentes vão ficar todo esse tempo fora da escola. Eles não retornam, Aldoir. Para alguns, você sabe que isso é a deixa para evasão e abandono. Bom, a gente está falando da questão das aulas presenciais e das aulas online, né? Que é o modelo híbrido, né? Chamado modelo híbrido, é esse, né? Isso. E que então tende a ficar pelo menos a princípio até o final do ano que vem. Então, pelo menos o governo trabalha com essa possibilidade. Num grande momento, sim. Mas eu vou te ser muito franco que isso veio para ficar. Vou dar um exemplo. Até antes da pandemia, nós organizávamos os nossos calendários, que tinha assim. Sábado, por exemplo, primeiro e terceiro sábado era do município. Segundo e quarto sábado era do estado. E aí os alunos iam. Muito poucos alunos vão às aulas ao sábado, vamos falar a verdade, certo? Então, hoje eu posso utilizar isso no sábado. Fazer uma aula
assíncrona, né? Ou fazer uma aula síncrona na plataforma com os meus alunos, mas cada um no seu espaço. Isso não vai deixar de existir. Essa parte de tecnologia, Aldair, não vai mais sair. Nós já tivemos, eu acho muito triste, esses dias nós estávamos ouvindo uma palestra, nós já tivemos professores que solicitaram a sua dispensa do Estado de contrato por não se adaptar a este modelo. Quando eu fiz concurso, lá em 1996 para o município e depois em 2000 para o Estado, Aldair, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar tanto com tecnologias. Mas nós precisamos nos evoluir. E não adianta eu ficar pagando alguém para fazer o meu serviço e não querer aprender. Eu preciso perder esse medo. Né? Isso vai estar sempre. Os alunos, nós temos percebido o que com os alunos, Aldair? Eles sabem muito bem lidar com o seu smartphone, com o seu iPhone, mas agora, quando foi para entrar na plataforma ou quando foi para se cadastrar, foi um Deus nos acuda. É um outro tipo de tecnologia, né? O letramento digital que os professores estão tendo hoje. A diretora me mostra uma planilha no Drive, toda perfeita. Ela tem o controle de todas as aulas que os professores estão dando, quando deram. São formas de registro que ela tem de cumprimento de horário, de cumprimento de cumprimento daquilo que foi previsto na matriz. Então, são outras formas que vieram, mas que vieram com 10 anos de antecedência e que vieram para ficar. Daqui para frente, isso só vai melhorar. Bom, professora, tinha uma pergunta anterior que passou aqui, eu até anotei, agora para a gente não ficar muito longe de quem perguntou. A questão dos professores do grupo de risco, né? Como eles vão ser, qual é a abordagem que será dada a eles? Enfim, como eles ficam, eles vão dar aulas só remotas daí? Nós temos o decreto, então, que coloca, e a palavra essencial que nós temos que olhar no decreto é preferencialmente. Preferencialmente, podem optar por ficar em casa os professores com mais de 60 anos. Vamos supor, Aldair, que eu tenho lá meus 62 anos, mas estou muito bem de saúde e me acho apta a trabalhar. Eu posso ir lá na escola normalmente. Como eu tenho os meus 62, meus 60 anos lá e vou utilizar o preferencial. Então, esse professor será substituído no presencial. Nós ainda não temos a orientação do RH, eu acredito que isso vem a semana que vem, de que forma eu posso dividir. Uma sugestão, eu posso deixar que o professor que não vem para o presencial fique trabalhando com aqueles alunos que também não vêm para o presencial. E os outros, que o substituirão, trabalhem com os alunos presenciais. Os professores que apresentam alguma comorbidade, né? Eu não tenho 60 anos, mas eu tenho uma comorbidade. Eles deverão apresentar atestado médico. Não será mais uma autodeclaração, né? Eles terão que comprovar que existe essa comorbidade e nós iremos substituir. Então, é para as pessoas entenderem que se uma merendeira ou se uma servente optar por trabalhar, ela está dentro daquilo que o decreto 5.240 fala, escreve. Não está sendo obrigada. Ninguém está sendo obrigado, tá, Aldair? Mas nós temos que seguir trabalhando. Hoje na CRE, para que as pessoas achem, a professora Cristina não está em sala de aula, não está trabalhando. Hoje, Aldair, nós já estamos na nossa segunda semana de trabalharmos 50% de manhã do nosso grupo e 50% à tarde. Nós estamos fazendo 2 horários, das 8 às 13 horas e das 13 horas às 18 horas. São 5 horas presenciais e as outras horas são de teletrabalho, que as meninas estão à disposição.
eu não tenho como fazer os dois grupos juntos. Estamos trabalhando muito bem. E estamos escalonando. Então, por exemplo, aquele grupo que foi uma semana de manhã, de tarde, na outra semana ele vai à tarde. Aquelas pessoas que têm ou escola no turno, isso está sendo respeitado. Então, essas pessoas, elas não mudam. Elas ficam sempre naquele turno. Agora, quem nós podemos revezar? Trocamos também. A professora Simone pergunta também, só dentro do assunto, para terminar, sobre gravidez. Ela vai ter que ter um atestado, professora Simone, do seu médico, né? Se ele entende que a senhora não possa estar neste momento em grupos maiores, né? Ele vai atestar isso para a senhora. Bom, tem uma professora que colocou mais cedo aqui também, antes, que seria interessante que a plataforma permanecesse, mesmo que depois com as aulas presenciais. Mas essa plataforma, essa tecnologia deve ser aprimorada e o governo deve continuar como uma ferramenta de ensino para sempre, daqui para frente, agora permanente, digamos assim. Vamos ver, né, Aldoir? Porque tudo você sabe que tem um contrato, né? Você faz um período de contrato. Mas eu já questionei, conversando na secretaria, e o que nós tivemos de informação é que enquanto for sendo necessário, eles vão renovando esse contrato. Eu acredito que sim, vai continuar por bom tempo e talvez, quem sabe, futuramente a Procergs também possa desenvolver alguma coisa. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai permanecer. Bom, a Procergs, que é a Central de Processamento de Dados aí do governo, né, de repente já esteja trabalhando nesse aspecto. Até vou anotar aqui para fazer uma próxima pergunta aí na coletiva do governador. Bom, não tenho conhecimento disso, mas é algo que talvez possa se pensar, entende, Aldoir? O aporte, professora, de internet, né? Todos os alunos já estão acessando, já conseguiram. Para a região aqui está tudo ok, está sendo já efetivado esse aporte de internet, que é daquele que o governo sinalizou com a Assembleia Legislativa e há pouco tempo que foi colocado em operação. Para a região aqui já está bem? Estamos colocando, tá, Aldoir? Ele veio, abriu, mas tem alunos ainda que não conseguem acessar, então nós estamos trabalhando, vendo o que está acontecendo, se é o seu celular, se é o seu smartphone, alguma coisa. Tem alguns que têm dificuldade ainda, mas a ideia é que com o tempo todos tenham isso. O que é importante ressaltar, Aldoir? Muitos achavam que o aporte era a melhoria do sinal. E muitas vezes não é. O problema não é o aporte que não entra, é o sinal que não... O aluno não consegue acessar os dados, né? Por causa do sinal da internet. Então, essa questão do aporte, nós estamos melhorando cada vez mais, mas ainda temos, sim, algumas dificuldades. Ainda agora, no final da tarde, antes da nossa conversa, eu recebi mais um tutorial, se alguém ainda não conseguiu acessar. Tem uma professora colocando que muitos alunos que não têm nem a rede, exatamente. Então, eu não posso pensar aquilo que a gente diz, eu não posso pensar só em atividades na plataforma. Eu tenho que pensar em atividades impressas. Quem está bem, ótimo, obrigada, professora. Eu tenho que pensar em quem tem as atividades, quem tem a possibilidade de estar na plataforma, de quem pode utilizar-se desse aporte, mas eu tenho que pensar naquele que não tem isso e que ele tem, por enquanto, as atividades impressas. Quem sabe esses futuramente sejam os primeiros que queiram retornar. Ontem eu fui entregar nós recebemos uns cartões da Vivo, que alguns alunos do Cadastro Único foram contemplados, e eu fui entregar para uma menininha do 3º ano de uma escola lá em Esmeralda. E ela foi, junto com a mãe, para fazer o recebimento, né? E ela toda de máscara, né, Aldoir? E ela olhou para nós e disse assim, que ela teve uma palpitação no coração, porque fazia muitos meses que ela não ia para a escola, né? E aí eu brinquei com ela. A gente tem que perguntar, eles também têm opinião. Eu não sei se a mãe vai deixar, mas eu brinquei. Se pudesse retornar para a escola, se ela gostaria de retornar, né? E ela me disse que sim, porque ela sente muita falta dos colegas, do espaço, da professora dela, né?
Mas isso são perguntas que a gente faz. Ninguém está indo lá e dizendo que tem que voltar ou não. Eu sou muito tranquila com isso, Aldeir. Eu gosto muito de e que eles nos deem esse feedback. Certo. Bom, quero só chamar a atenção de quem chegou agora, né, que está por aqui mais cedo também, que daqui a pouco vai estar disponível todo esse conteúdo, com essas importantes informações do canal no YouTube, que é o canal Aldeir Santos. Você pode se inscrever lá e já também rever daqui a pouco mais. A Jaque diz: desculpa, cheguei agora, gostaria de saber se quando houver um retorno será obrigado a voltar, porque se der para continuar remoto, o meu filho vai seguir em casa. Bom, vamos repetir, né, professor, já que temos ainda um tempinho aqui, temos mais 10 minutos no máximo para que a gente possa ainda ficar aqui pelo Instagram, mas no canal no YouTube depois vai estar toda a entrevista completa. Mas recuperando então essa aqui, não é obrigatório, né? Os pais decidem se mandam ou não seus filhos para a escola. Não, o aluno o pai vai poder optar se vai mandar ou não. E aí, já que vocês receberão um documento onde vocês vão dizer e assinar se o teu filho vai voltar ou não. É você que vai resolver isso, você vai assumir. Se você quer que ele continue no ensino remoto, sem problema nenhum. Só que você vai assinar esse documento porque você é o responsável disso. E já vou de antemão dizer, Aldoir, tudo isso é de conhecimento do Ministério Público e do Conselho Tutelar, tá? A gente está o tempo inteiro trabalhando com o Ministério Público, então, para as pessoas, né, saberem disso, tudo que nós fazemos tem o consentimento do Ministério Público. E a Adriana, minha assessora, já está dizendo aqui, ó, se o aluno tem o sinal, ele é patrocinado. Então, a gente gosta sempre de esclarecer. E se alguém não está conseguindo isso, por favor, entre em contato conosco, mande um e-mail para nós na coordenadoria, as escolas. Vocês têm os e-mails @educar, mandem para nós e a gente vai tentar ajudar da melhor forma. Eu vou conversando contigo e vou lendo o chat, né? Tem uma pessoa aqui também dizendo, ó, voltar primeiro os que não têm acesso à internet. É muito bom algumas coisas que eu estou lendo aqui, que vai de acordo com o que nós estamos conversando. Tem uma outra falando ali da segurança. Nenhuma escola pode voltar se não tiver o plano de contingência analisado, quer dizer, feito checklist, tanto pela Secretaria da Saúde como a coordenadoria, tem que ter o seu COI lá, tem que ter termômetro, tapete, as máscaras reserva para os alunos, né? Tem que ter tudo isso. Aquilo que está no plano de contingência vai ser checado. Por que o checklist, Aldoir? Porque isso vai permitir que isso não aconteça, mas se acontecer de 1, 2, 3 crianças, por exemplo, se contaminarem, a gente vai ter lá no checklist do plano que a escola tinha. Não aconteceu por falta ou por falha de segurança da escola. E tem uma professora que está dizendo assim, ó, ficar no remoto não significa não estudar. Com certeza. Tem que estudar de qualquer forma, né? Certo. Professor, e quando está previsto, se há esta previsão, do encerramento do histórico ano letivo de 2020? Janeiro de 2021. Tem a data, um mês pelo menos. É sim, não, no máximo até dia 31, tá? Por quê? A gente tem que levar em conta o cumprimento das 200 horas, das 800 horas, né, letivas para o ensino fundamental ou para as 1000 horas do ensino médio. Nós não temos os 200 dias letivos, né? Mas nós temos o cumprimento das horas. Então, a gente fez toda uma organização. Então, porque nós tivemos aquelas escolas, Aldoir, que tiveram greve, você lembra? Então, elas começaram posterior. Então, elas vão até o final de janeiro. As outras, geralmente, 8 de janeiro. Tá. Professor Leonel, né, que está aqui. Professor Leonel, boa noite. Professor, dizer que a situação é muito complicada.
o Estado, a Secretaria de Saúde, tem que participar ativamente nas comissões das escolas. Não se pode terceirizar, entre aspas, ele colocou aqui, as responsabilidades. Obrigado pela sua participação, professor. Queria dar um abraço no meu colega de escola, quando estive em Vacaria, o Leonel, né, nosso grande amigo, e dizer que ninguém pode estar, né, mas se ele falar com o pessoal da saúde, o que eles vão dizer, Aldoir? Que eles também não têm pernas para tudo isso. Então, a escola, nós temos que entender que os professores na escola, ninguém é enfermeiro ou médico, né, mas nós vamos tentar fazer aquilo que é da nossa parte. Aquilo que não possa ser nosso, claro que nós vamos ter, sim, que contar com as secretarias da saúde. Certo. Bom, professora Cristina da Silveira Freitas, coordenadora regional de educação da 23ª Coordenadoria, trazendo informações muito importantes sobre este outro passo que começa a ser dado, que é o retorno das aulas presenciais, todos os protocolos que estão sendo definidos, e as datas. Então, só para a gente fechar ali, professora, o encerramento do ano letivo, a previsão, então, é janeiro, né? Para a gente só voltar a essa questão ali do fechamento. Janeiro. É janeiro de 2021, né? Vamos ver se isso segue. Por isso, essa importância que a gente pensa. Quanto mais nós ficarmos só no remoto, talvez a gente não consiga terminar em 2021. Mas não é nisso que nós estamos nos preocupando, tá, Aldoir? Nós estamos nos preocupando de voltar e tendo diálogo aberto e franco com todas as nossas comunidades escolares. E há esses grupos... E há esses dois grupos de trabalho montados para avaliar a questão pedagógica do avanço, do rendimento que tiveram nesse período aí os alunos. Exatamente, a gente já está pensando nisso. Tem um primeiro grupo pensando no retorno e um segundo grupo pensando na progressão pedagógica disso. E a gente tem que apresentar para o secretário e ele depois, claro, vai apresentar para o governador. Mas eu queria te dar uma outra notícia. Nem tudo são coisas incertas. Hoje nós recebemos o IDEB, nós já temos o IDEB das escolas, mas eu queria parabenizar as escolas de Vacaria, porque nós estamos tendo avanço, sim, mas tem um índice nosso que eu, particularmente, eu e toda a minha equipe ficou muito feliz. E aí eu sei que você vai gostar, tá, Aldoir, porque você é um fã do ensino médio. Nós somos a coordenadoria do Estado com a maior taxa de aprovação no ensino médio. Então, eu parabenizei a minha equipe, estou parabenizando publicamente todos os diretores das nossas escolas. A gente vai conversar muito de perto com eles sobre isso, mas eu queria dar essa notícia. E eu queria referendar, Aldoir, o trabalho dos professores e das equipes diretivas e pedagógicas neste momento de pandemia. Se alguma coisa está sendo feita e bem feita, o mérito é todo deles. Nós estamos aqui para nortear essas orientações, mas quem está na linha de frente são eles. Então, eu queria publicamente parabenizar. E, claro, em especial, as equipes e professores e servidores da 23ª CRE. Né? É aquilo que a gente sempre conversa, né, Aldoir? Não sabemos se estamos certos ou errados, mas estamos sempre tentando fazer o melhor. E eu quero te dizer que em 6 meses de pandemia, nós temos tido um diálogo excelente com as nossas escolas. Então, se muitas coisas foram evitadas e se muitas coisas estão seguindo em diante, é pelo trabalho que essas pessoas estão realizando junto às suas comunidades escolares. Fica aqui, eu vou agradecer. Nosso tempo está se esgotando, professor, mas esse IDEB, parabéns, né, é a coordenadoria com maior taxa de aprovação no ensino médio, mas ainda não é avaliado nesse índice o novo ensino médio ou já é o do novo ensino médio? Não, ainda não. Não, né? Ainda não. Nós avaliávamos com a Suzete hoje que isso é pertinente a muitas das oficinas que ela fez o ano passado
junto com as escolas de ensino médio. Esse trabalho diferenciado é que propositou, que fez com que isso acontecesse. Os diretores estarão recebendo, e isso estará público também no site da educação, da secretaria. Certo. Vamos ver se a gente consegue chegar a mais algumas perguntas. Aqui tinha travado o meu chat, agora estou conseguindo ler. O Luiz Adroaldo testa, se meu filho, essa é bem interessante, se o meu filho não voltar nesse primeiro momento, poderá voltar antes do término do ano letivo? Sim, testa. Ele não é obrigado a voltar nesse momento. Mas se os familiares se sentirem seguros, nada impede de posteriormente voltar. E nós sabemos que é bem provável que é isso que vai acontecer. Obrigado, que é a Karine Bossardi. Mas Karine está sendo histórico esse ano de 2020, sem dúvida nenhuma. E para vocês aí, para o pessoal da área da educação, certamente. Rosvita, e as atividades realizadas não valem como horas-aula? Como não valem? Quais atividades? As atividades valem como hora, sim. Tudo está sendo contado como hora, senão nós não vamos conseguir cumprir as 800 horas. Não é tudo que está sendo realizado, contabiliza essas horas, né? Para chegarmos às 800 no ensino fundamental e às 1.000 horas no ensino médio. Não, sim. Nós temos os calendários. Ela tem que entender que nós temos os calendários na CRE, que as escolas estão realizando, e a comprovação elas têm que ter, sim, na sua escola, né, no seu espaço físico, a comprovação de tudo isso que foi realizado para que possa ser contado as horas. Não, está sendo contado. Bom, gente, se alguém não ficou alguma pergunta para trás ali, o chat está... nós temos já quero agradecer a grande audiência, pessoal, muito obrigado. O nosso tempo vai se esgotar agora, porque o Instagram não permite que a gente avance o sinal aqui, sem dúvida nenhuma. Foi relevante essas informações, já estão, daqui a pouco vai estar essa entrevista lá no canal no YouTube também, para quem quer rever alguma parte, de repente que não ficou bem clara, ou rever, vai estar lá. Professora Cristina, muito obrigado mais uma vez pela sua importante e relevante participação aqui, né? E muito obrigado também ao pessoal que participou, interagiu aqui conosco, e estamos torcendo para que tudo dê certo, para que possamos começar a voltar a certa normalidade, ou novo normal. É um termo que eu não gosto muito do novo normal, mas que a gente possa ultrapassar essa etapa e avançar para uma próxima também com segurança. Muito obrigada, Aldoir. É sempre muito bom conversar contigo. E estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, tanto com relação à imprensa, como às nossas comunidades escolares e aos pais também. Muito obrigada por eles terem se manifestado, e eles saibam que a gente está tentando realizar o melhor trabalho que é possível nesse momento. E, evidentemente, que se tiver alguma intercorrência nesse meio tempo, alguma coisa nova, a gente vai voltar a falar com eles aqui, interagir com todo o pessoal, né? Mas, a princípio, então, dia 13 de outubro, retomada as aulas presenciais para os alunos do ensino médio, levando em conta, gente, a bandeira, aquela que é divulgada, né? Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que eu sempre divulgo, né, imediatamente, quando o governo repassa, às 6 da tarde da sexta-feira. Professor, um grande abraço. Outro, Aldoir, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, professora Cristina, que é a coordenadora regional de educação. Portanto, essas importantes informações que estão já disponíveis aí, né, para todos, né, os alunos, professores. Quem tem alguma dúvida, daqui a pouco vai estar lá no canal, no YouTube, e vai estar também no IGTV, essa entrevista por completo. Muito obrigado a você que esteve aqui nos acompanhando. Um forte abraço e até a próxima.